recentemente usou as redes sociais para denunciar a situação da degradação no Rio Meia Ponte. Ele está falando com a gente aqui ao vivo agora. Vereador, obrigado pela presença, bom dia, como é que o senhor está? Luiz Alberto, muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Paz FM. Nosso amigo Isaías, o sonoplasta aí, o da mesa de áudio, nosso amigo Gleides, né, que iniciou aqui lá na década de 80, um programa aqui com vocês, etc. Então, uma satisfação conversar com todos os ouvintes da Paz. E dizer que ainda há pouco você falou a respeito do combustível, a R$ 3,90 ainda está caro, haja vista que ele sai das refinarias com preço um pouquinho mais que R$2. Então essa distância entre o que sai da refinaria, acrescentando os tributos, ainda é uma margem muito grande que está sendo jogada, a meu ver, nos postos de gasolina. Eu sou presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, nós estamos fazendo uma força-tarefa para acompanhar de perto, principalmente aqui em Goiânia, esse alinhamento e esse preço ainda que nós achamos exorbitante, tendo em vista o comparativo do preço que sai das refinarias. E parece que na refinaria, sem o imposto, fica em torno de R$ 1,50 a R$ 1,60 a gasolina pura, não é isso? A gasolina pura. Sai com os impostos, né? Já sai sem imposto, ela sai em torno de R$ 1,50 a R$ 1,60 a gasolina pura. E chega pra gente a mais de R$ 4,00. Então, tem alguém ganhando demais nessa cadeia, nessa relação tem alguém ganhando demais. E o governo também, né? Os últimos governos aqui em Goiás hoje é um dos estados onde mais se paga imposto sobre combustível. Acho que o governador Ronaldo Caiado agora tem essa possibilidade de rever essa situação. Goiás é um lugar onde se paga mais imposto tudo. Aqui o IPVA, para você ter uma ideia, é o mais caro do mundo. Você comparar aqui, eu vou fazer um licenciamento de uma caminhonete no mesmo ano em Brasília, aqui você paga R$ 278, em Brasília R$ 65. Você tem uma ideia que tudo quanto é imposto aqui é muito mais caro em relação. Olha aqui, para você ter uma ideia aqui, o etanol sai lá da refinaria a 1,39, perdão, 1,37, nas usinas. Por que está chegando 2,49 aqui? Qual é a justificativa? E lembrando que naqueles postos de Teresópolis, eu trabalhei muito tempo na BR, normalmente lá tem um preço diferente em relação a Goiânia, em torno de 10 a 20 centavos, tanto pelo preço do etanol quanto do álcool. Uma outra questão. O etanol e gasolina. Bom, vereador, vamos falar sobre a questão da poluição do Rio Meia Ponte. Um dos grandes desafios é a poluição do Rio Meia Ponte. O vereador Felisberto Tavares está ao vivo com a gente aqui. Qual a situação que o senhor encontrou no Rio hoje? Olha, a situação do Rio Meia Ponte é gritante, muito deteriorada. Desde 2014, 2013 eu venho travando essa batalha, essa discussão, junto ao Comitê de Bacias, a Universidade Federal, os órgãos de fiscalização que envolvem ali, o Rio Meia Ponte, que seja a AMA, a antiga CECIMA, hoje a Secretaria do Meio Ambiente, a Delegacia do Meio Ambiente, Batalhão Florestal e Sociedade Civil. A gente vê e percebe que o poder público fechou totalmente os olhos para esse rio e ele está sofrendo agressões de todos os lados. Então, o resultado disso, segundo os pesquisadores, os cientistas, é ele se tornar um bueiro canalizado de esgotamento sanitário em breve, principalmente no momento em que ele entra na cidade de Goiânia. É claro que ele sofre degradação desde a sua nascente, que é na cidade de Itaúsu. Ali ele era um rio totalmente viscoso, um rio de volume grande, e ele, quando passa pelas cidades, ele sofreu ao longo do seu percurso as suas ciliares totalmente degradadas, tem despejamento de esgoto in natura, fora a estação de tratamento de esgoto da cidade de Goiânia, do estado de Goiás, da cidade de Goiânia, a chamada ET, que foi, na verdade, uma falácia em dizer que seria ali tratado totalmente de esgoto, e até hoje, da sua inauguração, não se trata absolutamente nada, só faz o tratamento primário, que é a retirada de sólidos do esgoto. Mas sólido no esgoto se torna uma quantidade muito pouca e desprezível, porque quando você dá a descarga e quando algo sólido sai ali, 3 metros após ele já diluiu em água e não vai chegar praticamente nenhum sólido na bacia de contenção. E fora as roupas, as coisas que se lavam, as empresas que se constituíram à margem do rio, nenhuma tem a responsabilidade ambiental de fazer esse tratamento. Portanto, a agressão é de todas as formas e o rio, infelizmente, se continuarmos assim,
a tendência dele é praticamente acabar, secar. Vereador Felisberto, o senhor já procurou as autoridades competentes para buscar uma solução para esse problema? Já buscamos e tivemos algumas respostas extremamente chocantes e deprimentes. Por exemplo, o Ministério Público Estadual. Ele simplesmente firmou em 2008, um termo de ajustamento de conduta, em 2008, firmou um termo de ajustamento de conduta, eu estou falando há 11 anos atrás, em que foram signatários do termo Saneago, Secretaria de Meio Ambiente e os órgãos afetos à AMA, cada um tinha a sua parte no termo. Ninguém cumpriu nada e o Ministério Público continuou, não deu andamento na ação, nas ações pertinentes, caso alguma parte não cumprisse. Ou seja, o Ministério Público ficou omisso à questão, e de 2008 para cá, depois do firmamento desse TAC, nenhuma ação foi promovida pelo Ministério Público para fazer com que os órgãos que mais deterioram, ou que deveria, que cobre inclusive para tratar o esgoto, que é o Saneago, não faz, e o titular da ação, que seria o Ministério Público, simplesmente está fechando os olhos. O que a gente promove, eu sou membro da Comissão de Meio Ambiente também da Câmara, e também fui presidente da comissão anteriormente, é provocar o Ministério Público para que promova a ação, mas infelizmente está dormindo. Vereador Felisberto Tavares, de que forma que a população pode entrar nessa luta aí pela preservação do Rio Meia Ponte? Em primeiro lugar, é assumindo a importância do rio. O cidadão que mora na cidade de Goiânia, ele tem que entender que quase 60% do abastecimento se dá em virtude do rio. Esse ano, segundo o que nós buscamos, junto aos técnicos da Saneago, muito provavelmente o rio não vai chegar nesse patamar de abastecimento. Vai usar o sistema produtor Mauro Borges, o João Leite, ali, que fica na barragem do João Leite, que também todos nós sabemos que não é suficiente. Então vai fazer praticamente, a grosso modo, despejar do João Leite no leito do Meia Ponte para fazer a captação, porque só o volume do Meia Ponte vai ser suficiente. Porque o Meia Ponte por si só, o cuidado por si só, somente do rio, não é totalmente a solução. Mas a solução por completo se dará se todos os afluentes ao rio Meia Ponte serem cuidados e zelados, Isso é uma política pública ampla, ambiental ampla, que necessita e requer atenção da sociedade. O que a sociedade pode ajudar? Primeiro, ter cautela do seu lixo. Depois se mobilizar e cobrar junto aos órgãos uma ação mais efetiva no combate à agressão do rio Meia Ponte, porque a sociedade pode ter ciência disso. Daqui 2, 3 anos vai faltar em muitas residências, especialmente no município de Goiânia e da região metropolitana, que é abastecida pela Saneago, vai faltar água. Ele fica ciente disso. E aí vai ser tarde demais para você reagir, porque a água não se fabrica da noite para o dia. Esse ano, no período de estiagem, após o mês de julho, agosto, setembro, o senhor acha que a gente vai ter dificuldade com o abastecimento de água em Goiânia? Segundo o levantamento técnico e a avaliação que eu fiz junto, acompanhando, observando o rio e questionando alguns técnicos, especialmente da Saneago, sem sombra de dúvida, vão ter vários problemas com falta de água nesse ano. 7h56, ao vivo aqui na Paz FM com o vereador Felisberto Tavares, do PR, né, vereador? Sim, do PR. Do PR, vereador Felisberto Tavares, falando sobre essa questão, segundo ele, preocupante do Rio Meia Ponte. E agradecer aqui o nosso ouvinte de Aparecida de Goiânia, o Termício, da cidade de Aparecida, parabenizando o vereador pela iniciativa de fiscalizar o Rio Meia Ponte. Mas um outro assunto que a gente gostaria de rapidamente falar com o senhor, a iniciativa do vereador Felisberto Tavares, foi realizada na segunda-feira, 25 de março, na Câmara Municipal de Goiânia. Pontos de destaque e polêmicos do texto da reforma da Previdência em tramitação no Congresso Nacional. O senhor é contra a reforma da Previdência? O texto como está, todos nós que tivemos a oportunidade de fazer a leitura, tem que se posicionar contra. Porque ali está eivado de problemas, de uma cortina de fumaça. O texto está tendo item lá que vai ser extremamente prejudicial e não vai acabar com privilégio, vai acabar sim com o cidadão que mais necessita, é aquele que ganha menor salário e trabalha em serviço mais pesado. Esse sim, com esse novo texto, ele não vai ter a oportunidade de aposentar
ou chegar a uma vida mais ou menos saudável, ter direito a aposentar. Para atender os requisitos apresentados pelo texto, ele vai ter que viver praticamente 100 anos para conseguir preencher o requisito. Então é uma reforma que vai destruir o sistema previdenciário brasileiro, que na verdade é a falácia dizer que ele é deficitário. Eles estão tratando somente da Previdência, que não é deficitária, segundo todos os estudos apresentados por todos os técnicos da Receita Federal, que tem um conhecimento profundo sobre a Previdência brasileira. Ela não é deficitária. O que se torna deficitário é um pouco da assistência. E a assistência ela tem que ser compartilhada e, obviamente, o governo tem que dar assistência e prestar assistência aos cidadãos. Eu falo naquele cidadão que é hipossuficiente, ou seja, não dá conta de sustentar e não tem a capacidade de trabalhar. Ou seja, o idoso acima de 65 anos, o deficiente, né, que não tem renda familiar superior a um quarto salário mínimo. Esses aí vão estar liquidados, porque no texto proposto, o máximo de benefício que ele vai conquistar vai ser de R$400, ou seja, 60% do que se paga hoje. Ok, vereador, obrigado pela presença aqui no Jornal da Paz. Tenha o senhor um bom dia. Obrigado, Luiz Alberto. Eu agradeço muito a oportunidade de ficar aqui debatendo esses assuntos que diz respeito diretamente a todos os cidadãos brasileiros. Obrigado, vereador Felisberto Tavares, vereador aqui de Goiânia, vereador do PR. E agora, às 7h59, o líder do governo